E aí existe ali no capítulo 4, o autor vai nos falar sobre os hábitos angulares, que são hábitos centrais, né? São prioritários. Então, que deve, por exemplo, o Phelps, ele cita o Phelps que ele tinha extremamente dificuldade em não arrumava a sua cama, era muito ansioso, né? E ele nadando, ele conseguia, então, traçar algumas técnicas, né? Como o treinador dizia para ele, uma vez ele teve um problema no óculos de mergulho, e que embaçou e ele não conseguia ver o fundo da piscina. E daí ele lembrou de que o treinador dele fez ele pensar, né, naquela rotina, pensar naquela situação. Então ele treinava muitas vezes pensando naquela rotina de que ia ficar sem ver o fundo da água. Então ele conseguiu vencer a prova, né? Então uma das maneiras de criar novas rotinas é pensar bastante sobre o que pode acontecer, sobre as possibilidades de o que pode acontecer, né? E ele tinha técnicas de relaxamento e concentração, ele tinha muito foco, né? Ele botava a música dele, se concentrava, ele se imaginava ganhando, se imaginava dando as braçadas, se imaginava com a água no rosto dele. Ele imaginava aquilo porque ele ia criando aquelas rotinas no cérebro para tornar aquilo mais normal e ele fazia automaticamente e perder menos energia para isso, né? Então é bem interessante isso, né? Como acordar cedo de manhã para ir para o trabalho, né? Se vestir, né? Porque você vai se vestir, você tem a recompensa do salário, você escova os dentes porque você tem os dentes ficam mais brancos e você tem um frescor do hálito, né? Então tudo gira em torno das recompensas, né? E a força de vontade é como se fosse um músculo, ela tem que ser exercitada. Então se você não exercita a sua força de vontade, a sua assertividade, que é se colocar ali nas questões, você vai ficar sempre marionete das coisas. Então você tem que criar a sua própria rotina, porque essa rotina neural ela se constrói no próprio cérebro de cada um. Não existe, como ele diz no livro, uma receita de bolo para criar novos hábitos. Cada um, claro que há muitas sugestões no livro, mas cada um tem a sua maneira de criar suas rotinas, né? Porque cada um deve se conhecer a si mesmo, como dizia Sócrates, né? Então, é muito importante guardar a motivação, como Phelps fazia, para o exercício. Guardar aquela motivação na hora do exercício. Criar rotinas de treinamento é importante, né? E o elogio, né? O elogio para aquele que está aprendendo é muito importante. Há uma certa simpatia, um certo envolvimento para aquele que elogia alguém, porque aquele é como se ele se comprometesse a criar uma rotina para agradar o outro a partir dessa maneira de agir. Eles fizeram um estudo, colocaram cookies numa sala e pegaram 2 grupos. Esses 2 grupos, eles deram uma ordem, não é para comer esse cookie, e saiu, né? A pessoa saiu, deu uma ordem, pronto. E o segundo grupo elogiou, fez elogios, fez sugestões, deu sugestões, né? E agradeceu as pessoas estarem ali. Então, qual foi o resultado? O resultado é que as pessoas que foram tratadas com gentileza, elas tiveram mais força de vontade em não comer o cookie, né? Em tomar a decisão, né? Porque às vezes você está num grupo e toma aquela decisão, se compromete perante um grupo, né? Perante a sociedade. Às vezes você se compromete a não jogar lixo na rua, por exemplo. Se você tem o hábito de jogar lixo em qualquer lugar da sua casa, e aí, porque ninguém está vendo, ou na rua mesmo, se ninguém está vendo, mas se tiver um monte de gente te vendo, aí você vai pensar 2 vezes em jogar o papel no lixo, ou na rua, né? Vai querer
jogar no lixo, porque as pessoas estão te observando. Então, quando há um certo comprometimento, quando você acorda com alguém para fazer alguma coisa, né? Então, às vezes você vai correr com os amigos, você se compromete com os amigos para correr. Então, esse é um laço que fortalece a rotina e aí vai te ajudar a criar um hábito. E isso tem que ser todo o dia. É uma escolha, né? Não é muito o que pensamos, é sim o que a gente age, né? Quando começar a agir por conta própria, né? Como andar de bicicleta também, andar de bicicleta, uma vez que a gente aprendeu, a gente anda automaticamente, né? Não fica pensando se está pedalando, se está empurrando a bicicleta, né? Então, o cérebro ele se organiza a partir de planos de organização, né? O cérebro é uma estrutura muito tecnológica, desenvolvida ao longo do tempo, do nosso aprimoramento como seres humanos, né? E desde lá, antes a gente precisava muito essa competição, essa energia para gastar em brigas, como do primatas. E hoje não. Hoje a briga é moral com nós mesmos, né? Nós não temos tanto não precisamos entrar em conflitos com as pessoas, né? Por mais que isso seja uma defesa instintiva e até mesmo natural nossa, mas como nós estamos convivendo com a humanidade, nós já temos outros meios de controlar situações que nos cercam, né? E aí tinha uma empresa de segurança também. Eles adentraram e viam que as pessoas já chegavam todo dia e não davam bola das máquinas, não dos acidentes. E aí o líder ali, ele começou a fazer rotinas. O que ele fez? Deu recompensas para os funcionários, dando locais para descontrair, aumento de salário, né, gratificações, bônus de salário, e essa recompensa fez com que e as rotinas de segurança, né? E aí qual foi o resultado disso? Um aumento de 20% na produtividade, né? E menos acidentes. Ah, mas aqui nunca acontece acidentes. Não, é por isso mesmo que nós vamos fazer, para nunca ter acidentes. Então, com menos acidentes e mais foco, se conseguiu, então, eles fizeram essa mudança a partir de aparentemente simples, mas que não é tão simples, né? Mudar a rotina das pessoas chegarem e fazer uma rotina de segurança, mas é possível fazer. A neuroplasticidade cerebral já nos mostra, né? A neurociência nos mostra que é possível construir novos hábitos, né? E isso é muito importante para o nosso dia a dia.